Fala galera, Silas Fernandes aqui falando e estamos hoje em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva aí no canal, ajuda a gente aí, ajuda a comunidade do Despluga Podcast, estamos crescendo, chegando a 4.000 inscritos aí no canal. Temos muitos conteúdos que bacana, então você já pode acessar o nosso canal aí e ir maratonando, porque tem assunto para todo tipo que você quiser ver. Tem moda, tem política, religião, saúde física, mental e por aí vai. Então acesse aí, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E hoje também teremos um assunto muito bacana, eu particularmente gosto muito e temos a honra hoje aqui de receber uma pessoa qualificada para falar sobre este assunto que vai ser abordado aqui no Despluga. Mas antes disso, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Ideias de Mari, então segue lá, @ideiasdemari.df, você que quer a sua caneca personalizada, assim como essa aqui, ó, do Despluga, só entrar em contato lá no Instagram e você vai poder já agendar aí e comprar a sua caneca personalizada, tá bom? Temos a outra também aqui, o outro patrocinador, a NVS, que é uma das empresas pioneiras na terceirização de serviços de atendimento ao consumidor, no segmento de transporte fretado no Brasil. Também a nossa patrocinadora. Sem mais delongas, agora quero apresentar aqui o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Alisson Lopes. Ele falou que não quer formalidades, então, sem formalidades, mas o Alisson Lopes está aqui hoje. Ele é um dedicado professor, formado em Estudos Sociais e História pela UPS, além de ter concluído o curso de Direito pela UDF, bacana, com uma especialização em Formação Socioeconômica pela Universidade Salgado de Oliveira e em Educação, Diversidade de Jovens e Adultos pela UNB. Alisson traz uma vasta experiência à sala de aula. Desde 2002, ele é professor concursado na Secretaria de Educação do Distrito Federal, ministrando aulas de História e Geografia com foco no ensino médio. E hoje temos o prazer, o Despluga Podcast tem o prazer e a honra de receber aqui Alisson Lopes. Seja muito bem-vindo. Desde já a gente agradece demais pelo seu sim, né, de ter topado vir aqui conversar com a gente. Eu queria que você desse um alô aí para a galera, para os nossos Desplugers. Ah, maravilha. Primeiro eu vou curtir muito aqui a caneca. Gostou? Ó, dá aqui com ideias... a caneca aqui, ó. Aê, Ideias de Mari. Muito bem, eu agradeço, Silas, o convite. Agradeço aqui a todo mundo que dá o suporte, os patrocinadores, a equipe, que é um espaço inteligente nas redes. A gente tem que usar as redes sociais, usar essa tecnologia a nosso favor. Sim. Usar a tecnologia para a gente usar a nossa inteligência orgânica aqui. Sim. E principalmente para a gente conversar, né? A educação é justamente o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Uma das facetas desse programa é isso, romper bolhas e a gente falar de conhecimento diverso, porque inclusive o conhecimento acaba sendo um só. Isso, né? Mesmo. Eu sou da área de humanas e muitas vezes como professor de ensino médio o pessoal fala área de exatas, área de humanas. Sim. Mas a gente esquece que o conhecimento ele é um só, a gente usa humanas, exatas, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não explica o mundo só com a matemática, com as exatas, mas a gente também não explica só o mundo só com as sociais, né? Com as ciências humanas, mas com todo esse conhecimento junto aí. O conhecimento tem que ter asas, né? É verdade. É livre, tem que voar. Exatamente. É isso mesmo. Bacana. E já trazendo aqui o nosso bate-papo de hoje, Alisson, eu queria que você já explicasse para a galera. Hoje o nosso tema é um tema muito atual, né? E muitas pessoas ainda se perdem um pouco nas situações, nas questões que têm acontecido no mundo afora. Então, para poder trazer o beabá, né, como eu posso dizer aqui do bate-papo, o que é geopolítica? Maravilha. A geopolítica, né, dá essa ideia do estudo, né, da geografia, do mapa do território, mas a geopolítica são as relações humanas e sociais, porque só
o material não explica nossas relações. Então a geopolítica é isso. E aí a palavra política. O que é a política? A política, falando de maneira comum, para que a gente entenda mesmo isso no dia a dia, Sim. ela é essa relação. Isso aqui é política, né? O que nós estamos aqui fazendo aqui. Não é uma política partidária, né? Sim. Mas a relação dos seres humanos é uma relação política. Né? Então a gente tem que exercer o diálogo. Então a geopolítica é isso, a gente entender nessa geografia, nessa disposição territorial e cultural que forma o planeta, né? Nesse mundo azul que nós vivemos, também as relações entre nações, entre países, né? Nessa pluralidade que o Despluga traz, e essa pluralidade que faz parte da humanidade. Há quem diga, eu vi o Krenak falando que a gente tem que falar humanidades, de tão diverso nós somos, né? E respeitar essa diversidade. Então a geopolítica traz isso. Legal. E como que seria essa questão da geopolítica, o contexto, né, da geopolítica mundial, como que isso interfere a nós, brasileiros, assim, de forma direta? Porque o que acontece? Acontece uma situação econômica, digamos assim, lá nos Estados Unidos, lá na França, na China e tal, e acaba impactando diretamente nós, brasileiros. Como que funciona isso? Na verdade, um fenômeno que a maioria dos pesquisadores acordam que aconteceu na modernidade é a globalização. Então, o efeito globalização, há quem diga que é mais recente, mas de qualquer maneira, a globalização ela tem feito essas ligações, essa geopolítica estreitar, né? No sentido de que um país depende do outro. Então a gente vive no modo de produção capitalista, né? E historicamente se estabeleceu, e aí a gente pode falar muito sobre isso, né? Por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal, tinha um pacto colonial, isso mesmo antes dessa dita globalização, mas já com as grandes navegações, e foram fazendo essas conexões, e essa questão do Brasil, em determinado momento, mandar matéria-prima para Portugal e a Europa mandar produtos, já ali no período da Revolução Industrial, para o Brasil, para a América, explorar inclusive a África e a Ásia, né? Então a gente vai estabelecendo dentro dessa geopolítica relações. Entendi. Né? Então quando a gente alguns geógrafos ali ainda, quando existia a antiga União Soviética, a gente dividia o mundo em países capitalistas de primeiro mundo, países socialistas, países de terceiro mundo. Há quem divida entre o sul e o norte. Então isso são divisões geopolíticas, né? Sim. Mas dentro dessas divisões geopolíticas, cada país acaba tendo uma relação no mundo, não é? Então, quando a gente fala como isso impacta no Brasil, a globalização hoje ela é forte, não é uma opção, não é falar assim, o Brasil entra ou não entra na globalização. Sim. Na verdade, qualquer país do mundo hoje ele está dentro dessa economia globalizada, que não é só economia, mas política e cultura também. Então você está dentro dessa globalização, agora resta saber como você se porta perante. Entendi. E essas relações. Por isso que um conflito entre Ucrânia e Rússia nos afeta, né? Diretamente. Diretamente. Por isso que esse conflito que está entre Israel e Palestina, que já é uma questão muito mal resolvida desde do final da Segunda Guerra Mundial, e hoje a Palestina usa essa retórica de que está atacando Hamas, que na interpretação deles são terroristas, né? Então, o que isso tem impactado? Aí vão conectando as coisas. Por exemplo, a região do Oriente Médio é uma região onde tem a maior produção de petróleo, né, do planeta. Então, assim, é uma região que todo mundo olha, porque ainda estamos tentando fazer uma transição para recursos limpos, mas ainda o planeta ele precisa do petróleo, né, desses combustíveis fósseis, do gás natural, para fazer com que as indústrias, que os carros, enfim, que essa máquina, né, continue circulando, né? Então acaba conectando aqui entre nós, né? O avanço a questão, né, da tecnologia.
possibilitou muito essa questão da aproximação dos países, né? Sim. Como que você enxerga essa proximidade, principalmente do Brasil, as alianças do Brasil? Se você puder também até falar as principais alianças que o Brasil tem hoje. É interessante falar isso, que vira e mexe. Na verdade, eu vou citar um historiador que eu gosto muito. E assim, você vai me cortando aqui, porque às vezes fica à vontade, fica à vontade. Que é o Érico Rubensbaum. E Sim. ele escreveu um livro chamado Era dos Extremos, que ele fala justamente do século XX. E aí ele responde essa sua pergunta, porque ele fala assim, o século XX, em relação a toda a história da humanidade, foi quando a humanidade mais evoluiu em tecnologia, não é? Sim. Em todos os sentidos, na medicina, na guerra, Sim. em tudo. E ao mesmo tempo foi onde se mais matou, né? Onde nós tivemos uma primeira e uma segunda guerra mundial, né? Então, onde morreram mais de 50 milhões de pessoas diretamente e indiretamente. E aí ele faz essa questão de confrontar. A gente está falando, a tecnologia é um instrumento. Né? Se a gente pega lá no período paleolítico, o período neolítico, quando um ser humano ele fez uma flecha, um arco e flecha, aquilo ali servia como uma defesa, uma legítima defesa em alguns momentos, mas ele fez aquilo para caçar também. Agora, quando você pega a invenção de uma metralhadora, cara, ela é feita para estraçalhar a carne humana, não é? Para dilacerar. Então, assim, o século XX ele é cheio de avanços tecnológicos, desde do homem chegar à Lua, mas também equipamentos, armas biológicas, armas químicas, que foram feitas justamente para ceifar vidas humanas. Então, a questão da tecnologia hoje, que a gente chega... quando teve a primeira Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, tiveram alguns movimentos de trabalhadores que eles chegavam a quebrar as máquinas, achando que aquilo devolveria o emprego deles. Sim. Mas, na verdade, o problema não é da máquina, o problema é o modo político, o modo de produção, e como esse modo de produção se relacionava com as pessoas. Então foi ali século XIX, né, entre o final do século XVIII e século XIX, aí surge movimentos, por exemplo, consciência política, movimentos sindicais, porque é como nós falamos, hoje existe um dilema quando você fala de tecnologia, falando sobre a inteligência autônoma. Sim. Né? Se ela vai ou não. E o Yuval Harari, né, que é um historiador também, inclusive israelense, e na obra dele 21 lições do século XXI, no capítulo, acho que 3 ou 5, não lembro agora, ele fala sobre o trabalho, como é que a tecnologia tem mudado as nossas relações de trabalho. Sim. E aí ele fala que nós corremos o risco de sermos redundantes, não é? Porque realmente a máquina, a tecnologia, ela tem ocupado algumas funções que antes, né, os seres humanos faziam. Então a gente tem extinção de alguns empregos, mas recolocação e surgimento de novas necessidades. Sim. Então, assim, é necessário que o ser humano perceba essas mudanças. Né? Eu brinco com os estudantes, e isso não é romântico, eu tento ser realista. Sim. Na perspectiva que, assim, se a inteligência artificial está aí, a gente tem que exercer a nossa inteligência humana, justamente a nossa humanidade, o que faz a gente ser humano. Sim. Não é? Então, é nessa perspectiva que eu vejo, que a tecnologia está nos impactando, e aí falando sobre globalização, falando sobre geopolítica, sobre economia, os países se aproximam mais, porque a gente tem meios de transportes eficientes, né? A globalização é tão grande que a gente teve recentemente a pandemia, não é? E foi através dessas correntes migratórias feitas velozmente, quanto tempo ela se espalhou pelo planeta? Então, assim, é mais do que a gente, como a globalização, a gente não tem como escolher se estamos ou não na globalização. A gente tem que se portar, ter uma postura perante ela. Entendi. A mesma coisa em relação à tecnologia. Interessante isso que você falou, porque o que acontece? De fato, depois existe o mundo antes, né, da pandemia e pós-pandemia. Quais foram as principais mudanças, assim, Alisson, que você viu em relação à questão mesmo humanitária após a pandemia, diante de tudo que nós vivemos, né? Olha, assim,
eu percebi que existiu, e aí falando como cidadão, e assim, não só como professor, pesquisador, mas que a gente percebeu que existe muita solidariedade também. A pandemia despertou, em alguns aspectos, um sentimento de ajuda mútua, mas também a gente percebeu que tivemos casos de individualismo, né? E a pandemia atingiu a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, de maneiras diferentes, né? Porque a gente é um país altamente desigual, né, socialmente. Então, obviamente, quem é mais vulnerável foi mais atingido com a pandemia, né? O impacto foi maior, né? Exatamente, foi. Então, e acabou que a pandemia também antecipou algumas coisas a respeito da tecnologia, né? Sim. A gente saiu, por exemplo, eu que sou da educação, eu comecei a trabalhar com aulas online, que eu não tinha costume. Eu falei, pô, que bicho é esse? Como é que a gente faz? Né? Só que aí também veio, descobriu ali, ou mostrou-se, né? O tanto que eu sou professor da escola pública e já trabalhei em várias cidades aqui de Brasília, mas a gente descobriu, por exemplo, os mais vulneráveis, eles não conseguiam, porque a gente fala de tecnologia, parece que todo mundo tem um telefone celular, Wi-Fi, 5G, 4G e tal, mas a pandemia ela também desnudou isso, né? De alunos, de estudantes que eles não tinham acesso, não tinham acesso, não tinham acompanhar essa aula, né? E aí cito de novo o Érico Rubensbaum, e aí eu sinto aquilo que a gente brincou falando da geopolítica, e aí eu fico falando com os alunos, porque muitas vezes eles falam assim, não, as matérias de exatas são mais importantes do que as de humanas e tal. Lógico que nada disso é verdade, né? Como eu te falei, é um conhecimento... Nada contra os de exata, mas eu prefiro... eu sou de humanas. E a gente precisa desse conhecimento, Sim. né? E assim, a matemática, só a matemática não explica. O Érico Rubensbaum, ele falava nessa obra que no século XX, o ser humano, na metade do século XX, quer dizer, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas o ser humano já havia, com a tecnologia desenvolvida, capacidade de produzir alimentos para acabar com a fome do mundo. E por que não acaba? Porque não é só uma questão... porque não é só uma questão de matemática. Sim. É uma questão de geopolítica, de modos de produção, não é? Culturas, né? De culturas, não é? Então, assim, essa mercadoria que dentro do modo de produção capitalista você consome se você tem o poder de consumir, né? Então, é isso que é profundo também. A globalização, ao mesmo tempo que ela nos coloca próximos, e parece que o Japão está logo ali, mas ela também desnuda e ela também às vezes agrava, porque existem essas relações. Quando eu falei lá das grandes navegações ou da Revolução Industrial, onde a gente pega o processo da África, o processo da Ásia, que teve uma partilha, aliás, que isso vai causar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, esses conflitos imperialistas, né? Porque aquela indústria em ascensão, ela tinha fome de matéria-prima, que eles não tinham no seu próprio território, e eles foram buscar ali na Ásia, na África, e isso fez com que gerasse, primeiro, esse processo de violência ainda hoje, de desagregação do continente africano, do asiático, mas principalmente ali do continente africano. E aí hoje a gente fala assim, comentando, eu falei sobre a Ucrânia, a Rússia, comentei sobre o Oriente Médio ali, Israel, Palestina, o Irã, que a gente realmente... Eu não tenho uma bola de cristal aqui, nem a minha pretensão fazer previsões. Sim. Mas a gente está no momento que os ânimos entre as tensões, as tensões, elas estão no limite, né? Mas você percebe, por exemplo, a África hoje tem guerras civis. É verdade. A África tem uma epidemia de HIV que é não resolvida. É verdade. A África, milhões morrem por não ter água potável. E muito dessa responsabilidade foi processo de colonização europeu. E essa preocupação, às vezes, não se volta ali. Se volta para essa região que a gente, no começo da nossa conversa, falamos aqui, que é a maior fonte de energia, né? Tendo petróleo, né? Enfim, o que chama atenção
nessas regiões que a gente está citando. Certo. Você como, né, professor e tal, você até citou essa questão que nesse período de pandemia você teve que se reinventar, né? Acabou que os professores, né, Alisson, você vai ter propriedade para falar sobre isso, acabou tendo que ser, até, como eu posso dizer, youtubers, né? Teve que a experiência de se gravar, a experiência da didática, porque é diferente. Ter uma didática na qual o aluno está ali presencialmente e a forma com que você vai passar em uma aula gravada. Como que foi o maior desafio assim para você nesse processo? Porque assim, obviamente que quando iniciou o processo da pandemia, que todo mundo se recolheu em suas casas, muitas questões levantou, todo mundo com medo, assustado, sem saber como que ia ser, né, os dias ali. Mas como que foi para você, como professor, esse desafio? No começo, assim, até equipamento me faltava, né? Porque assim, eu tinha um computador que é um Fusquinha 66 na minha casa, então eu tive que disponibilizar uma câmera, né, para tentar fazer aulas online, ao vivo, né? Então eu usei todos os recursos que fossem possíveis, né? Gravar, colocar. Então, assim, assim, falando de forma macro aqui, eu tive dificuldade até de encontrar um equipamento que pudesse fazer isso com qualidade. Mas depois, você planejar a sua aula, você falar sobre isso, já era um assunto que eu dominava. A minha maior dificuldade era essa, de fazer com que isso chegasse ao estudante e que isso ainda despertasse com ele qualidade, interesse, né? Porque realmente você hoje tem uma rede social cheia de programas que tem um know-how, digamos assim, que tem uma tecnologia. Então, assim, eu, professor, não era tão atraente, mas também a minha intenção não era, a minha intenção era atingir meus estudantes. Sim, sim. Não era, então a minha maior dificuldade foi essa, assim, não foi nem tanto depois que eu consegui o equipamento necessário produzir, foi que realmente isso chegasse no estudante. Você já produzia conteúdos, né? Você tem o Falando Direito. O Falando Direito, que é muito interessante, que tem a ver com direito, mas uma perspectiva do direito, porque muita gente pensa que o direito é uma coisa inalcançável, né? E que a gente vai falando do direito inalcançável quando a gente pensa assim no juiz, no ministro. Aí a gente, como cidadão, a gente pensa que eles produzem, né? Primeiro é o legislativo, né? Segundo Montesquieu ali, que nos ensinou o judiciário, legislativo, executivo. Então, essa produção das leis no legislativo e o judiciário fazendo com que elas sejam praticadas, né? Mas aí as pessoas pensavam assim, pô, e o direito, né? E aí você pega um advogado de terno e tal, e ele falando uma língua portuguesa com expressões habeas corpus e outros em latim, né? Tanto que hoje estão desmistificando isso. As melhores faculdades de direito sabem que o seguinte, que não é falar bonito, é se comunicar bem. É verdade. Não é verdade? Ser entendido. Então isso era uma coisa meio que elitista também, de distanciar as pessoas. Sim. E aí o direito à cidade, a proposta é essa, falar que você, independente de morar em Taguatinga, Plano Piloto, Lago Sul, sabe, onde for, a gente interage, a gente é protagonista desse território. Sim. Né? Não é? Então, assim, o direito à cidade é isso, é mostrar, eu e você, a gente pode fazer um movimento, isso pode virar uma lei. Então, assim, é para mostrar que o direito não é uma coisa distante, mas que está próxima da gente. E daí a gente consegue, né, tirar até lições em relação à geopolítica, né? Que são de fato as relações, aproximar os ouvintes, porque assim, já ouvi muitas pessoas, até eu particularmente, quando fui escolher o meu curso, né, da faculdade, enfim, quando terminei ali o ensino médio, aquela questão, o direito é muito formal, palavras muito técnicas, era algo chato, as pessoas têm esse dizer, né? Então, você trazendo isso traz uma aproximação, né, das pessoas e um interesse. Isso não serve só para o direito, serve para a medicina, por exemplo. Como é que um médico, quando ele vai conversar com o seu paciente, ele explica e o paciente não entende? Então, assim, tem que deixar esse formalismo, né? Perder o formalismo não é perder status ou perder... É se comunicar.
Falar a linguagem do exatamente. público, né? A função da linguagem é atingir a pessoa que eu estou falando e a pessoa está entendendo. Isso, se eu não consigo fazer isso, a comunicação ela tá falha. E aí a gente voltando para falar da geopolítica mesmo, e aí falando sobre os direitos, por exemplo, eu estava lembrando aqui como é que as coisas se conectam. E aí a gente, por exemplo, a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, houve um juntamento, digamos assim, mas um regramento de leis que se chamou Direito dos Homens, né? Que tinha lá falando que todos os homens são iguais perante a lei, né? E que vinha em sintonia com que os ideais iluministas ali, que também contagiaram a Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade. E aí, para você ver, quando a gente está falando de globalização, do conhecimento e dos direitos agora, também da geopolítica. Quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a instituição da Organização das Nações Unidas e tivemos, salvo engano, em 1948, a confecção da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Com 30 artigos. E aí, o primeiro artigo, ele vem falar isso, que todos homens e mulheres são iguais, mais ou menos isso, né? Iguais perante a lei, independente de religião, de credo, não é? E aí a nossa Constituição de 1988, considerada a nossa Constituição cidadã, ela no seu artigo 5º, ela começa lá no caput falando isso, que todos os homens e mulheres são iguais e que a gente não pode discriminar pessoas pela orientação sexual, pela religião, pela cor da pele, enfim, né? Então, assim, quando a gente fala de geopolítica e a gente fala de atualidades, a gente não pode esquecer que a história não é estanque, né? É verdade. Né? Que a gente tem essa linha e que a humanidade, ela vem avançando, né? Sim. Né? Vem avançando. Com a informação, né? Porque o que acontece, isso é um sentimento que eu tinha quando eu estudava, né, no ensino médio. Às vezes a gente recebia ali a matéria ali da história e tal, enfim, e a gente encarava muitas vezes aquelas histórias como se fosse uma lenda, um mito, algo que, sabe, distante, que não se conecta com a gente. Mesmo. E assim, hoje nós, com a informação, com a tecnologia, com a globalização, né, nós vemos que tudo faz sentido, né? Tudo se conecta. O que nós estamos vivendo hoje, as tensões que você falou em relação que está acontecendo, é um contexto totalmente histórico. Né? São seculares, né? Esse conflito, no Oriente Médio, essa disputa. E aí, você falando sobre isso, essas conexões, é uma dificuldade que eu tenho. E aí eu tive na pandemia, mas tem hoje presencialmente, né, na normalidade, quando a gente pôde aglutinar novamente, né, aglomerar novamente, disso, de mostrar para o estudante que porque eu ensino, né, os assuntos, os temas que eu apresento, não é para que o estudante se torne um historiador, mas que ele se torne um cidadão, uma pessoa que percebam essas conexões que o mundo tem. Então, quando a gente fala de Zumbi dos Palmares, por exemplo, não é? Sim. Poxa, aconteceu no século XVII, mas eu consigo conectar com a luta contra o racismo, com atitudes antirracistas. Houve um começo, né? Exatamente. E na história tem isso. Por muitos anos, muitas décadas, essa história, a gente chamava a história dos vencidos ou a história do subterrâneo, a gente não trazia Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, né? Que é o advogado, conhecido como advogado dos escravos. E então a gente não trazia esses personagens e hoje a gente tem estudado mais e isso dá um sentimento de pertencimento. É verdade. Qualquer país grande, quando a gente fala qualquer potência, eles têm um sentimento... Eles têm orgulho daquilo. E a gente tem que trazer isso para o Brasil, tem que trazer isso para o estudante. Esse é o desafio. Né? E quando a gente fala de atualidades, isso tem caído no Enem, nos certames, tem caído no PAS, mas tem caído em concursos públicos. E a gente chama de conhecimentos gerais, muitas vezes, ou atualidades. Mas é isso, é história, geografia, sociologia, filosofia, né? Principalmente essa seara das humanas, que vem explicar algumas coisas, vem explicar porque, em pleno século XXI, com tanta tecnologia, a coisa mais básica que o ser humano poderia ter feito, não o fez. É verdade. Que é erradicar a fome. Sim.
É verdade. Você falando aí, Alisson, e minha mente está aqui borbulhando, cheia de perguntas para fazer. Por favor, vamos lá. Senão eu falo demais. Não, relaxa. Você está dando uma aula aqui para gente. Com certeza a galera vai agregar muito valor aqui nessas informações que você está trazendo. Mas você falando aí em relação a essa questão de abrir a mente, né? Até o desafio que você tem como professor. Exato. De estar passando ali para os seus alunos, para que eles mesmos possam perceber a partir das suas aulas, as ministrações das suas aulas, eles perceber que há uma conexão, há uma convergência, né? Trazendo para essas questões as tensões aí, que a gente sabe que são questões históricas. Você acredita mesmo que estamos em uma eminência de uma terceira guerra mundial? Nossa, eu tenho lido tanta coisa a respeito disso. Há quem diga que a gente já até está, né? Mas, na verdade, as tensões são grandes. Eu não sei se você acompanhou, né? Houve um ataque de Israel a liderança dos Hamas. Sim. E uma foi dentro do Irã, né? E o Irã, que também é uma potência, uhum. né? É o terceiro país que mais exporta petróleo para o planeta. Uhum. Então, assim, é uma grande potência bélica, inclusive. Então, eles disseram que haverá retaliação, não é? Uhum. Então, hoje a gente pega o próprio Estados Unidos, a União Europeia, China, Rússia, que está em outro conflito, mas existe peraí, calma aí, porque existe sim, infelizmente queria falar que não, mas existe sim o risco da gente deflagrar uma terceira guerra, não é? Tem até a questão de Taiwan também, né? Taiwan e China, né? Exatamente, que é um estado que quer sua independência ali em relação à China. Os Estados Unidos reconhece e isso já acaba sendo uma provocação. Uhum. E até porque, falando da China, que é um país que mais cresce economicamente, sim. E os Estados Unidos, que essa semana mostrou que o crescimento econômico deles não foi o esperado, foi abaixo do que eles esperavam, isso já provocou na globalização a queda do dólar. Então, o que acontece? A gente já tem uma guerra comercial entre... E a gente já tem uma disputa, né, do que seria uma nova ordem mundial. Sim. Porque no final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para ficar bem nítido, quando a Alemanha caiu e os seus aliados, formou-se uma nova ordem mundial, né? E aí a gente tinha ali o bloco, né, capitalistas, com os Estados Unidos e a hegemonia dos Estados Unidos, e no bloco socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que hoje não existe mais também. Então a gente tinha esse mundo bipolarizado, né? No decorrer da década de 60 e 70, essas tensões foram se desmoronando. A União Soviética, o primeiro grande sinal de que ela estava caindo foi com a queda do Muro de Berlim, né? Que dividia a Alemanha Oriental em Alemanha Ocidental. Depois, na década de 90, 91, 92, a gente teve o Gorbachev como presidente e a perestroika e o glasnost, a abertura política, econômica, e a União Soviética deixou, né, de existir. E as tensões daquele momento se diluíram, digamos assim. Mas hoje a gente está vivendo novas tensões, porque a gente tem uma China em pleno crescimento, que quer chegando, e a gente tem os Estados Unidos que também precisa e não quer, não é, perder o seu lugar, e todos os outros países que de certa forma são aliados ou satélites a isso. Aí você fala, qual é a posição do Brasil? Eu me lembro que nas guerras, como a gente falou de guerra, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele entrou, não é? Contra a Alemanha também, naquele momento, né? Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, né? O Brasil ele não entrou, ele entrou mandando equipamentos, enfermeiros, médicos, assim, mas não foi para o fronte de batalha. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil já teve uma participação junto aos aliados ali também, Estados Unidos, Inglaterra, França, e o Brasil mandou tropas, as forças expedicionárias, para a Itália, onde teve uma presença marcante, significativa. Mas, assim, o Brasil ele tenta, no campo político-econômico, manter essa imparcialidade, digamos. Né? Mas, historicamente, nessas duas primeiras guerras, nós estávamos ali com os Estados Unidos, com a Inglaterra, e repetimos, né? Primeira e Segunda Guerra, essas alianças. Agora,
o cenário político é muito mais complexo ou simplesmente diferente, né? Que não que antes não fosse complexo, mas a gente pega a China, que é um grande parceiro comercial nosso, a gente pega os Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial nosso. E aí, mas espera aí, Alisson, a gente tá falando tipo, como o Brasil vai ficar nisso, né? Não, aí você me pergunta assim, não, mas a gente tá falando da Rússia e da Ucrânia. Mas assim, quando a Rússia invadiu a Ucrânia enfim, quando começou essa guerra, eu imaginei que essa guerra duraria 15 dias, né? Porque o poder bélico da Rússia é incrível, é um dos grandes exércitos aí, herdou esse poder bélico da ex-União Soviética. Mas a Ucrânia ela tem resistido, mas ela não tem feito isso sozinha. Ela tem feito isso com a ajuda dos Estados Unidos, da União Europeia, porque justamente aquilo é uma área central. Para a Rússia é fundamental tirar a Ucrânia, que para eles aquilo ali é como se ele ficasse desprotegido, justamente para... E hoje a Rússia considera a Ucrânia um país anti-russo. Sim. Anti-russo, né? Então, são questões que... E até percebo, ele está tendo um desgaste do Putin enquanto presidente, mas historicamente eu não acredito que ele vai ceder. Há quem compare com a guerra do Vietnã, né? Que os Estados Unidos tentou, aquele país... né, derrotar os Vietcongs e acabou com a opinião pública interna desgastada e ele acabou se retirando da guerra sem vencê-la. Né? Mas eu não vejo isso a Rússia fazendo isso agora. E é lógico, qualquer ataque da OTAN à Rússia, e aí vai exigir um posicionamento da China e de outros países, da Coreia do Norte, que é isolada. Então, assim... é uma geopolítica, é um jogo de xadrez perigosíssimo que a gente está. Aí eu não tenho nada conclusivo, só que as tensões estão aí. Né? Eu me lembro que uma vez perguntaram para o Albert Einstein como seria a Terceira Guerra Mundial, porque ele viveu a Segunda Guerra Mundial e viu os estragos que ela fez. Né? Ele falou assim que não saberia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas que a Quarta Guerra seria de paus e pedras. Caramba. Porque aí pensa, a gente falando de tecnologia, o tanto de tecnologia que nós temos. É verdade. A China, os Estados Unidos e outros países aí que eu nem citei agora, se eles botarem as suas armas para funcionarem, a gente acaba destruindo o planeta mesmo. Isso é verdade, porque assim, a tecnologia ela tem crescido de forma estrondosa, né? A inteligência artificial, a gente, né, estávamos conversando aqui antes nos bastidores aqui, a inteligência artificial, tantas outras possibilidades que esses avanços tecnológicos têm trago. Então, assim, a China é um dos precursores nessa questão da tecnologia, né? E tem avançado assim de uma forma assustadora. Né? Não, e a gente pega... às vezes eu pego países como a China, o próprio Estados Unidos, Inglaterra e outros países assim que são grandes potências e têm as suas áreas de influência, mas às vezes eles parecem uns valentões, né? Porque você vê países, por exemplo, a China lançando mísseis, né? Fazendo demonstrações, treinos do seu poderio bélico, mas é de certa forma falando assim, olha aí, né? Vamos tentar resolver de outra maneira. E aí me traz ainda uma ação dos Estados Unidos, que foi no final da Segunda Guerra Mundial, onde ele bombardeou com bombas atômicas o Japão. Não é? E aí existem historiadores que falam assim, olha, o Japão já estava derrotado, já estava esgotado. Por que das bombas atômicas? Há quem justifique falando assim, olha, a justificativa dos Estados Unidos é que se eles entrassem com tropas ali e tentassem aniquilar toda a forma de resistência ainda do exército japonês, matariam mais estadunidenses, enfim, prolongaria mais a guerra. Mas há quem diga que os Estados Unidos quis falar assim, olha, eu tenho esse poder, eu sou uma potência hegemônica, inclusive militarmente. Não é? Só que qual é o efeito colateral disso? Nós tivemos anos depois, e a gente arca com isso até hoje, que foi uma corrida armamentista, né? E que hoje a gente fica querendo desarmar essa ideia de todo mundo querer ter, né, arsenais atômicos, né, que são um perigo
não só para guerras, mas para a existência da humanidade, né? Sim. Na sua visão, você acha que os Estados Unidos está desgastado diante de todas essas tensões? Olha, a gente está passando por uma pré-eleição, né? Em breve vamos ter a eleição dos Estados Unidos. E o atual governo Biden, que já não é mais candidato, né? Mas ele está muito desgastado. Por quê? Porque economicamente, a economia dos Estados Unidos não cresceu tanto assim. Então, assim, conforme o esperado, né? Conforme o esperado. Sim. Então, existe esse desgaste assim, entre os estadunidenses lá. E tanto que o Trump, ele estava falando assim, né? Que é da outra chapa, né? O concorrente, de sair desse conflito entre Ucrânia e Rússia, porque isso são bilhões que são enviados para manter essa guerra, enquanto porque o que acontece, o não crescimento dos Estados Unidos como eles esperavam, isso está impactando em frentes de trabalho lá, impacta no mundo, na queda do dólar e tal, mas impacta lá dentro também. Então a gente pensa, às vezes a gente imagina que dentro dos Estados Unidos não tem uma desigualdade social, que não tem pessoas em situação de rua e tal, mas a gente tem visto que essa diminuição tem feito aumentar A realidade é outra, né? A realidade é outra. Então, assim, existe sim o desgaste. Sim. Existe sim, e existe isso que é a ameaça de uma nova guerra, porque novos protagonistas estão querendo ocupar espaços, e é na hora que quer ocupar espaço e está vendo que os Estados Unidos estão num momento de fragilidade, Exato, né? Exatamente. Até porque a gente vai perceber que, assim, nós tivemos ao longo da história, eu sei que a gente está em outros momentos, mas a gente teve a ascensão do Império Romano e a sua decadência. Tivemos a ascensão de vários países, né? Por exemplo, a Inglaterra já fez a primeira revolução industrial, então era o país mais capitalista, o país mais poderoso do mundo, e hoje está entre as grandes potências, mas ela foi se recolocando nessa nova ordem mundial. Então, o que acontece é que realmente você manter como os Estados Unidos foi por décadas e décadas e ainda tem o seu protagonismo como uma economia hegemônica, não é fácil, né? Tem muita guerra, muita questões assim por trás disso, e que hoje a gente está vivendo isso. A gente pode até não estar literalmente entendendo, mas a gente está, esses conflitos ali no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, e como eu falei ali na Ásia, Palestina, Irã, são conflitos que na verdade estão mostrando que existe um movimento aí que a gente pode estar chamando de uma nova formação de uma ordem mundial. Isso pode acontecer? Pode, não, porque aí né, a gente não tem como fazer a previsão. Eu só espero que não tenha uma guerra. Sim. Né? Sim. Que a gente não viva a Terceira Guerra Mundial. Já basta a gente ter vivido essa pandemia. Isso aí. É verdade. Eu acho que o mundo está muito fragilizado ainda, se recuperando dessa pandemia, né? Por muitas pessoas, muitos entes queridos que se foram e assim, assustou todo mundo, né? E, como eu posso dizer, eu da minha geração, né? Eu sou ali do início dos anos 90. Sou novinho. Eu sou ali no início dos anos 90. Nós víamos, né, a questão das epidemias que tinha acontecido durante a história. Distantes. Só que, como eu falei no início, né, é algo distante. A gente não tinha vivido isso. E quando nós passamos por esse processo de pandemia, aí você começa a refletir. Eu falei, cara... Realmente. Cara, que visão assustadora, né? Hoje eu tava vendo... É porque é muita informação, mas assim, hoje eu tava vendo uma reportagem há algum tempo atrás falando sobre os órfãos da Covid, né? Porque tiveram crianças que perderam o pai e a mãe em um mês, né? Porque essa doença que... Eu, por exemplo, fui vítima dessa doença, quase morri também, né? Então, assim, teve pessoas que não foram tão afetadas. Eu fui muito. Então, é difícil, realmente. A gente não imaginava isso, mas a gente está sujeito. E isso é um dos efeitos da globalização também. Isso é verdade. Estão gostando aí, gente, do episódio? Eu tenho certeza que vocês estão gostando. Então, deixa o seu like aí. Eu nunca te pedi nada.
Se inscreva no nosso canal, mande para geral. Eu tenho certeza que, o nosso professor Alisson está dando uma aula aqui e eu tenho certeza que vai trazer esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento aí para você, tá? Aí também na tela tem o Pix aqui do Despluga, né? Esse Pix aí é para que nós possamos investir mais aqui no nosso canal e também para poder começar a fazer os nossos sorteios de livros, né? O Despluga Podcast, ele tem essa proposta de trazer entretenimento, de trazer conhecimento em todas as áreas aí que você procurar. Eu já disse uma vez, é moda? Temos conteúdo. Questões de saúde mental? Temos conteúdo. E estamos tendo essa aula aqui, esse prazer de ter essa aula aqui com o Alisson Lopes aqui. Então, aponte aí no QR Code aí e faça a sua contribuição, ajude a gente. Vamos lá. Não, eu peço aí também muitos likes, afinal de contas o programa é ótimo. Obrigado. Todo o trabalho, todo o projeto. Quero ser convidado de novo, então... Com certeza. Dá um like aí, fala que gostou, para eu virar parceiro aqui. É isso aí, com certeza. Gente, vamos lá. Tem algumas outras perguntas aqui e, como eu falei, né, acaba que uma pergunta acaba abrindo tantas... É um leque de informações. Mas eu quero falar a respeito dessa questão dessa nova ordem. Nós já vimos que já está disponível no Google, aí na internet, quem quiser dar uma olhada, a Agenda 2030. O que você tem a dizer a respeito dessa Agenda 2030? Maravilha. Importantíssimo. Até porque, primeiro, a gente tem que falar que... por exemplo, a gente tem essas questões desses conflitos aí, dessas tensões. A gente precisa trazer a pauta sempre dos respeitos aos direitos humanos, né? Então, assim, todo dia existem violações dos direitos humanos e uma pauta que é fundamental, seja para qualquer país hoje, são as questões climáticas. Sim. Então, salvo engano, foi em 2015, né, através da Organização das Nações Unidas, eu acho que 192 países assinaram esse documento, dessa pauta mesmo, e é justamente o que? Buscando respeito aos direitos, à pluralidade, essa transição do uso cada vez menos de energia fóssil, né, de combustíveis baseados, né, de energia baseada no petróleo e usar energias limpas, né, tal como a energia solar, do vento, e combater de fato esses climas mais extremos, os climas extremos que nós estamos vivendo hoje. Não é um discurso, não é narrativa, a gente sente no dia a dia. Sim. Né? E isso afeta, né? Saiu uma pesquisa recente falando que vai ter, está tendo, mas vai até 2050, se os seres humanos não tomarem outro caminho, não é uma coisa distópica ainda, né? De tipo, é isso, mas que é um alerta que se as pessoas e as nações e os países não tomarem atitudes contundentes para combater essa destruição que o próprio ser humano vem causando aí no planeta, a gente vai ter cada dia climas mais extremos e a gente acaba provocando ainda mais um aumento de uma temperatura, e isso acaba com o ciclo, muda o ciclo hidrológico, muda o ciclo de alimentos, não é? Então, caminhando para a autodestruição. Exatamente. Né? E aí, como a gente vive num planeta com extrema desigualdade, os mais vulneráveis, logo, obviamente, vão sendo atingidos. Porque quando a gente tem climas extremos, a agricultura, essas questões que são relacionadas à produção de comida, elas são comprometidas. E o alimento fica mais caro. Mas isso atinge primeiramente as pessoas mais vulneráveis, mas vai atingir toda a nossa civilização. Sim. Então a agenda, ela vem falar sobre isso. Ela tem uma pegada muito importante em relação à resiliência até. Hoje os ambientalistas, eles usam muito essa palavra, resiliência. Porque, né? Porque assim, muita coisa já se perdeu. É verdade. Não é? Então, é como se eu derramasse água aqui,
né? E não tem como eu botar no copo de novo. Mas eu vou ter que resolver essa situação. Sim. Então, hoje, nada está perdido. Mas a gente pode perder se não tivermos uma cooperação, né? Já tivemos eventos aqui no Rio de Janeiro, já tivemos o Tratado de Quioto, não é? Onde as grandes potências se comprometiam ao quê? A reduzir a poluição jogada, não é? No planeta. Então, a China e os Estados Unidos justamente são os maiores poluidores aí, né? E eles têm uma série de restrições, né? Porque eles acreditam, como eles ainda estão fazendo essa transição, né? de uma economia, dessas soluções de energia limpa, então eles não querem diminuir a produtividade. Só que isso está matando a gente, literalmente, está mudando o planeta. É verdade. Né? Então, é uma coisa que hoje é uma discussão. As questões ambientais e a agenda traz várias questões, respeito, como eu te falei, combate às violações de direitos humanos, mas principalmente essa pauta ambiental, ela vem de uma maneira forte, porque isso vai causar, e está causando já, a proliferação, a mudança, né, climática e também o aumento da miséria, da fome. Interessante, Alisson. Em relação à posição do Brasil, em relação a essa questão climática, você acha que o Brasil está, como eu posso dizer, de forma eficaz, trabalhando de forma eficaz nessas questões climáticas? Olha só, o Brasil, no meu ponto de vista, ele sempre foi, a palavra sempre é absoluta demais, mas ele sempre foi referência, né? Sim. Então, tanto que a gente teve e teremos aqui reuniões falando sobre essa questão. Hoje a gente tem uma ministra que é a Marina Silva, no meio ambiente. Ela é reconhecida, né, por essa pauta, né? Mas mesmo assim a gente está sofrendo uma queimada no Pantanal. Sim. Então, assim, como nunca vista anteriormente. Então a gente está no caminho certo. Sim. Mas não basta estar no caminho certo. Hoje exige agilidade, comprometimento. Então, o Brasil, num cenário mundial, a gente ainda é uma referência, né? Mas isso não é suficiente. Tem muito mais. Muito trabalho ainda para frente. Exatamente. Porque tem gente que brinca, fala ecobobo, mas a verdade, ecobobo que eu falo assim no sentido de que desdenha da pauta, da questão, da né? pauta ambiental. Mas sem pauta ambiental não tem economia, não tem vida, né? Os alimentos vão ficar mais caros, né? O Brasil é um país que tem uma hidrografia, que tem água potável, né? Água doce, mas isso tem que ser preservado. Por exemplo, o Cerrado. O Cerrado é o bioma mais atacado, não é? E a gente tem uma diversidade incrível. Inclusive aqui são as nascentes, aqui, não é? Verdade. Então, é interessante, a Constituição de 88 preserva ali a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal, e o legislador em 88 ele omitiu o Cerrado, né? Mas e hoje é lógico que existem outros dispositivos, outras legislações que estão abraçando também o Cerrado, mas só para você perceber que, por exemplo, em relação ao Cerrado não era uma preocupação em 88 quando essa Constituição foi promulgada, não é? Então, hoje tudo que se fez ainda precisa mais. Sim. Né? Tem mais trabalho, né, à frente a fazer. Exatamente. Tem mais questões que devem ser discutidas para que tenha algo mais eficaz, né, para evitar isso. Porque o que acontece? Nós sabemos bem que os países sempre estiveram de olho na floresta amazônica, né? Porque, como você bem disse, nós somos ricos. Querendo tornar internacional isso. Sim, e porque o Brasil é rico nisso, é rico em minério, é rico nessas questões. Então, assim, de fato, traz essa preocupação, né? E o impacto que isso pode causar até para nós brasileiros, né? É verdade. Não, e assim, a gente vai fazendo uma discussão, mas assim, a floresta amazônica é uma floresta importantíssima, né?
para o bioma do brasileiro, e não só, né? Porque a gente tem a floresta amazônica, tem a parte da floresta legal, que é a parte brasileira. Mas ali a gente, né, Bolívia, Venezuela, Sim, enfim, né? sim. Tem a parte da floresta amazônica também. Eu vejo que alguns países, pelo menos a Europa, a gente não vê uma vegetação, ou o próprio Estados Unidos, uma floresta tal como uma floresta amazônica. Eles destruíram as deles, né? Uhum. Então, por isso que, assim, nessa perspectiva, o Brasil tem muito mais propriedade ambiental, né? E aí a gente tem que assumir esse protagonismo. Sim. Né? Porque quem hoje fala que o Brasil não cuida, e eu concordo que a gente tem que cuidar, não tem mais, eles mesmos não cuidaram das deles. Uhum. Não é? Sim. E aí a gente tem que ter cuidado com isso mesmo. Para não cair no mesmo erro, né? Exatamente, porque aí o progresso hoje, ele tem que ser um progresso não predatório, que foi o progresso da revolução, provocado pela Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial que foi na Inglaterra, depois a segunda se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos, foi numa época onde já tinham se abolido muitos das escravidões. O trabalho usava ainda o africano, o asiático, não num trabalho escravo formalmente como era no século XVI, mas num trabalho análogo ao escravo, né? com condições inumanas às vezes de produção. Então a exploração continuou, né? E a revelia uma coisa, você falando da sua geração, uma coisa da minha geração e das gerações, a gente achava que pronto, a natureza sempre vai estar aí, sempre vai nos oferecer. Não. Infelizmente. Hoje a gente já sente isso. E nós, o ser humano, nós acaba destruindo, né? Exatamente. E aí é uma questão de consciência ambiental. O Bertolt Brecht falava que tinha um analfabeto político, né? A gente falando de geopolítica. Porque é aquele cara que não sabe que o preço do feijão, que o preço das coisas tem a ver com a nossa consciência política, né? E é por isso, desculpa te cortar, mas é por isso que eu gosto muito dessas questões. E quando, né, a Maria de Fátima, né, que está nos acompanhando aí, grande abraço, Maria de Fátima, lá de Portugal, ela falou: Silas, eu tenho alguém para indicar. Quando ela falou a temática, falou sobre você, eu falei assim: cara, que da hora, vai ser bacana, porque eu gosto de falar sobre isso, porque isso impacta diretamente nas nossas vidas. Exatamente. E acaba englobando tudo, acaba envolvendo questão política, social, econômica, religião, é tudo. Então, assim... Não, e você falando nisso, assim, ainda naquele raciocínio assim, do analfabeto político, tem o analfabeto ambiental, que a gente tem que se preocupar com as questões ambientais. Sim. E você falando de se discutir, a gente tem que fazer isso de maneira respeitosa. O mundo é plural. Sim. Sempre vão ter cores diferentes. Despluga Podcast está aqui para isso. Exatamente. Vocês são convidados para vir aqui também. E a gente tem que falar de política, Sim. a gente tem que falar de economia, a gente tem que falar de religião, de futebol, de maneira respeitosa, respeitando a diversidade, mas tem que se falar. Sim. Nada pode ser tabu. Porque o que é tabu não se discute, vira dogma. É verdade. Né? Então a gente tem que discutir as coisas justamente. É verdade. Né? Por exemplo, você tem a sua religião, eu vou ter a minha religião. Sim. Eu não quero te convencer a ser da minha Sim. religião. Mas a gente vai conviver e pode conversar sobre essas religiões. A gente voltando lá, por exemplo, esse conflito ali, Jerusalém, né? A Igreja Católica, os cruzados, eles tentaram muitas vezes tirar dos muçulmanos essa terra que é a terra prometida, que hoje está nessa região ali. Há quem diz que é briga familiar, né? Exato. Porque temos todos a mesma origem, sim, assim, sim. Né? Se a gente for buscar, né, lá nos primórdios. Lá. Exato. E aí, assim, uma das coisas que fez a Europa crescer foi o contato com os muçulmanos, com os islâmicos. Aprenderam coisas fantásticas. E não é diferente para os islâmicos também. Eles aprenderam, furar bolha, dialogar. Não é? Esses cruzados que a igreja, não é, queria que tomasse, muitos desertaram dessas cruzadas e se tornaram comerciantes e começaram a trazer coisas que eles, sabores, perfumes, temperos, até visão de mundo, coisas que eles não sabiam, eles começaram a trazer para a Europa. Então a gente só cresce assim. Né? A gente cresce com essa miscigenação de ideias. A globalização, ela é um perigo quando a gente tenta formatar e homogeneizar as mentes. Sim.
aí a gente cria uma coisa perigosa. Mas quando a gente usa a globalização, que é esse contato com o outro, com o diferente, e a gente traz isso ao nosso favor através do diálogo, do crescimento, né, como hoje nessa conversa que eu agradeço, não é? Conversar e eu que agradeço por tua presença aqui. Esse bate-papo delicioso. Então, assim, é assim que a gente aprende. Sim. Não é? Sim, bacana. Eu acho muito interessante, porque abre a visão do conhecimento. O conhecimento liberta, né? Exato. E como eu falei aqui no início, o conhecimento ele tem que ter asa, ele tem que voar, é livre o conhecimento. Então, a partir do momento que eu vejo a visão de mundo que o Alisson tem a respeito da política, das tensões ali, das guerras, e aquilo que eu também tenho como essa visão, acaba agregando, né? E por isso gera valor para vocês que estão nos acompanhando. Exatamente. Aí. A gente tem aqui esse momento de união no diálogo, não é? Nessa coisa de perguntas e respostas, e esse diálogo é muito bacana, muito agregador. E você tem a sua individualidade, eu tenho a minha. Uma coisa que me preocupou, e quando a gente dá ausência de política, dos dogmas, é isso. A gente, por alguns anos, e tomara que a gente rompa isso, o Brasil ficou polarizado, assim, entre o bem e o mal, entre o maniqueísmo. Tem uma palavra chamada maniqueísmo, que é isso. Fulano é mal, fulano é bom, não é? E ser sectário. Sectário é isso, ser intolerante. Sim. Então, hoje, quando a gente vê essa questão da Rússia com a Ucrânia, o que é o bem, o que é o mal, entendeu? Mas não é assim. Um reino dividido não subsiste, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente compreender e promover o diálogo. Ninguém é 100% do mal, ninguém é 100% do bem. É ser humano, né? É ser humano. É isso mesmo. E aí eu espero, não é, que essas lideranças, né, dessas grandes nações, elas percebam que o futuro da humanidade está na mão deles. Sim. E que essas tensões, e que os ditadores, sejam de direita ou de esquerda, não é? Não saiam desses poderes, assim, né? Não fiquem nesses espaços de poder, porque a gente precisa justamente desse diálogo. Sim. Essa questão política, Alisson, eu costumo falar com os meus amigos, pessoas mais próximas, que o extremo, seja de direita ou de esquerda, é perigoso. Né? A Hannah Arendt é um livro fantástico, que já foi, inclusive, acho que uma das obras recomendadas do Paz. Ela tem um livro chamado Totalitarismo, né? Que ela fala isso: todo Estado totalitário, que é uma ditadura, que ela quer mandar na sua vida, que ela quer mandar na sua mente, ela tem que ser combatida. E ela fala justamente sobre isso. Ela fala sobre a União Soviética stalinista, ela fala sobre a Alemanha nazista de Hitler, né? Então, assim, que são extremos, sim, né? Sim. Mas que tinham essa coisa da falta de liberdade, da manipulação. É verdade. Né? Então, é o que você falou. A gente tem que... tantas pessoas nessa última eleição mataram e morreram por causa da política, né? Sim. Famílias se separaram. Verdade. Né? E a gente tem que pensar assim, que ponto a gente vai levar uma ideologia para assassinar o outro, matar o outro, né? Então, por conta de ideologia, né? A ideologia às vezes cega. Então, quando você começa a ficar nesse extremismo, nesse fundamentalismo que te cega, você tem que respirar, você tem que pensar, se for o caso, até fazer terapia. Aproveitando esse momento aqui, fazer uma pergunta aqui para você. Qual o papel do Brasil em relação a essa confusão toda que está acontecendo na eleição ali na Venezuela? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, teve um posicionamento do presidente do Brasil, do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que ele falou hoje, inclusive, ou ontem, enfim, coisa recente, que pedindo para o Nicolás Maduro mostrar transparência, né? E está sendo muito questionada essa questão, porque, afinal de contas, tem outros países que são teocráticos e que são ditaduras.
E aí existe, às vezes, essa questão, alguns partidos de esquerda, países que têm liderança de esquerda, estão apoiando Maduro, outros estão, né, os de direita não, mas assim, outros, alguns países que são de esquerda, mas não apoiam. Aí você falou da posição do Brasil. Hoje o presidente, né, que é a nossa representante do país, ele falou que o Maduro tem que mostrar transparência, né, nessa eleição, né, que o processo que foi feito não mostrou transparência. Então, você me pergunta qual a posição do Brasil. Hoje o Brasil, com o Lula como presidente, está cobrando da Venezuela transparência nesse processo, né? Sim. Então, e o Lula eu vi uma entrevista dele, inclusive hoje, foi muito contundente nisso. Ele demorou algumas semanas, e assim, eu não estou fazendo juízo de valores agora, mas a posição hoje oficial do Brasil é de estar cobrando transparência, né? No Brasil não chegou a alegar que a eleição da Venezuela não é válida, mas está num processo de falar assim, ó, se faça a transparência, se abra para o controle internacional, né? Mostre aí que os dados, enfim, né? O Lula cobrou isso. Então a posição do Brasil hoje, isso vai repercutir aí. Que teoricamente a Venezuela é uma aliada brasileira, né? Isso, é justamente sobre essas alianças que eu ia falar. Devido a essa posição do Brasil, você acredita que pode estremecer alguma aliança que o Brasil tem hoje, devido a essa posição? Sim, sim, com certeza. Porque assim, você falando, qual o papel do Brasil? Os Estados Unidos é uma potência aqui na América, mas o Brasil também é um país que está na frente, né? Sim, sim. Então, de fato, que a posição do Lula hoje vai repercutir diplomaticamente. Sim. Não sei a que ponto pode repercutir comercialmente. Entendo. Porque, embora a diplomacia também faça acordos comerciais, mas eu não sei até que ponto isso pode prejudicar as relações comerciais que existem em Brasil e Venezuela. Mas, com certeza, diplomaticamente, politicamente, ali já criou uma cisão. Sim. Legal. Interessante. Como a geopolítica influencia as políticas internas de um país? Eu até anotei, né? Passei aqui porque o que acontece? Especialmente aqui no Brasil, né? Como que funciona isso? Porque muitas vezes a gente, como brasileiros, né, não temos o domínio, o conhecimento sobre essas questões geopolíticas. Hoje o Despluga está, né, abrindo esse espaço aqui, e mais uma vez a gente agradece por você estar aqui passando esse conhecimento. Como que funciona isso? Olha só, como a geopolítica influencia no nosso dia a dia. Com certeza influencia muito, né? O Brasil é um dos maiores produtores de commodities, né? Que são, meu inglês não é dos melhores, mas que são mercadorias, né? E de matéria-prima, né? Seja soja, seja ferro, seja, né? O que é matéria-prima. Então, nós somos um grande exportador, tanto para os Estados Unidos quanto para a China, né? Então, com certeza, por exemplo, se tivéssemos um conflito entre Estados Unidos e China, nós teríamos essa produção comprometida, né? Aliás, em qualquer guerra a gente acaba tendo. Sim. Né? Então, a geopolítica ela tá ligada, principalmente porque ainda grande parte dessa matéria-prima, o agronegócio, a maioria da produção do agronegócio vai para o exterior. Então, qualquer conflito, qualquer problema, tanto que ainda no governo anterior ao atual, né, do governo Bolsonaro, o governo, quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, enfim, esse conflito, esses dois países, a Rússia era um dos importantes exportadores, né, para aqui para o Brasil de produtos agrotóxicos. Sim. Né? Justamente para o agronegócio. O Brasil ele teve que procurar soluções. Isso às vezes sai caro, às vezes não sai a contento. Né? Então, já é um reflexo desse conflito aqui. Né? Como existe no Oriente Médio essa tensão ali, mesmo que Israel e a Palestina não seja
os produtores, os maiores produtores de petróleo ali daquela região, né? Acaba tendo esse impacto. Então afeta aquilo tudo, então tem um efeito em cadeia pra gente aqui também. E acaba pesando no seu bolso. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, a geopolítica ela impacta na gente, os aliados que a gente faz ou deixa de fazer. Sim. A China, com esse crescimento, eles consomem grande parte da nossa matéria-prima ainda, assim, que vinda desse setor primário ali, né, de metais, de alimentos. E os Estados Unidos também está ali, eu não me lembro se é o segundo país que a gente mais exporta. Então, por exemplo, se a gente tiver uma guerra entre esses dois países, tem vários tratados entre os países da América e tal, que fariam que o Brasil tomasse uma posição. Mas, e aí que tá? Que posição, né? Pois era até a próxima pergunta que eu ia fazer. Qual estratégia que o Brasil teria, como eu posso dizer, a carta na manga, né? A estratégia do Brasil... Qual a melhor posição do Brasil? Pelo amor de Deus, que eu estou tentando pensar aqui alguma possibilidade de... Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil protelou, né, para entrar na guerra, enfim, né? Agora eu acho que a estratégia é o Brasil entrar como um pacificador no melhor sentido das palavras. Sim. Tentando animar os ânimos, né? Dizem até que o atual presidente ele tentou fazer isso, né? Que ele chegou ali a tentar de alguma maneira intermediar entre Rússia e Ucrânia, não surtiu muito efeito, mas assim, o Brasil é aquilo, a gente tem que ver a temperatura do ambiente, não tem que escolher lados, né? Sim. Até porque é o que a gente conversou, uma guerra, independente do lado que a gente tiver, é destrutivo, né? Então, assim, o Brasil ele todo mundo sai perdendo. Né? Exato. E, historicamente, o Brasil tem uma tendência do deixa disso, né? De não briga. Então, acho que o Brasil ele tem que continuar... acredito que o Brasil tem que continuar com essa posição junto à ONU, que o Brasil é um dos membros fundadores, inclusive, ali, estava quando se escreveu a carta, né? No Brasil foi signatário, assim, membro fundador da ONU. Então, de tentar apaziguar os ânimos. Porque, realmente, uma terceira guerra mundial é uma coisa sem precedentes. Né? Sim. E, como eu falei, a gente já tem uma guerra comercial. Né? E, assim, essa questão da tecnologia, que a gente já falou bastante aqui, trouxe essa possibilidade de voz. Né? Todo mundo tem voz hoje em dia na internet. Há quem diga também que a internet é como... Qual a expressão, gente, que é muito conhecida aqui no Brasil? Não tem dono. É terra... sem lei. Sem lei. Isso, é justamente isso. E, infelizmente, existem questões boas e como também questões ruins. Existem informações, programas como o Despluga, né, conhecimento, que produz um conhecimento sério. Sim. E a gente tem muitos programas e muitas coisas que fazem um desserviço, né? Justamente. Essa questão de desinformação. Justamente, essa questão da desinformação. Como que você, como professor também, né, você lidar com adolescentes, jovens aí que estão começando a vida, conectados. Justamente, é uma geração tecnológica. Né? É até conhecido. Eles nem sabem o que é não ter tecnologia. É verdade. Eu sou o elo perdido, eu sei. A psicologia, eles falam que essa nova geração é a geração, como que a expressão que eles usaram? Os nativos tecnológicos. Que está todo mundo aqui, cheio de informação. Quais são os desafios em relação a isso? Olha, uma coisa que eu falo para os estudantes, e é lógico que eu não estou trazendo nada de novo, mas foram bons professores que me influenciaram, e eles falavam o seguinte, que existe uma questão da informação e do conhecimento. Sim. Não é? E aí um professor ele falava para mim assim, que eu gosto dessa ideia, de que informação é aquilo, quando você toma conhecimento dos fatos, mas o conhecimento é pegar essa informação e exercê-la no seu dia a dia. É como, fazendo uma analogia com a teoria, você aprende a teoria e para você botar a teoria em prática a gente chama isso de praxis. Mas em relação à informação, a gente também tem a desinformação. Então hoje o que eu falo para essa garotada
é que, primeiro, qual é a água que você bebe? Qual é a fonte? A fonte, né? É exatamente, porque não adianta nada você ter informações equivocadas, erradas, né? Então, hoje... E outra coisa... E aí, isso como educador, como professor, também me atinge, né? Assim, que tipo de conhecimento eu vou levar para o estudante? Porque quando eu entro numa sala de aula e eu mostro o conhecimento de uma maneira que ele vai usar no dia a dia, ou que eu consigo mostrar uma empatia com aquilo que eu estou falando, que ele se conecta, Sim. Aí faz sentido. E aí ele aprende mesmo, ele segura aquilo, compreende. Agora, quando eu não consigo fazer isso, de fato, aí fica, vai dormir na minha aula, vai mexer no celular. Então, qual é o desafio da tecnologia? É como eu te falei, não tem como a gente não viver mais com a tecnologia. Não tem como a gente não viver com a globalização. A gente está dentro de um mundo globalizado, a gente está com a tecnologia aí. Então, a tecnologia ela trouxe qualidade de vida, mas também escancarou as desigualdades sociais. Nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Não é? Então, o que eu digo, o nosso desafio é transformar essa informação em conhecimento. A gente separar o joio do trigo. E aí sim, aí vem a escola. Aí vem a gente pegar as informações de programas que são sérios. Isso dá trabalho. Não é só dar um Google. Dá um Google. Né? Olha aí na rede social. O que aparece? Não, você tem que ver qual é a fonte. Você tem que ver quem escreveu. Isso faz parte desse processo hoje de ter uma informação verdadeira. Pesquisas, né? Pesquisas. Então esse é o maior desafio. A pesquisa ficou célere, mas ficou vulgar na perspectiva de que você entra em qualquer fonte, pega qualquer coisa e vai defender aquilo sem profundidade. É verdade. Vai lá pro Wikipedia. Olha. É verdade. Isso eu acho que é da minha geração, gente. Eu acho que eles nem olham mais o Wikipedia, enfim. Sei não duvido não. É o professor tá falando, sou eu. Qual o papel da diplomacia nessa resolução de conflitos geopolíticos? É fundamental, né? A primeira coisa que quando um país não está bem com o outro, eles tiram a diplomacia. A diplomacia representa o fino do diálogo, digamos assim. Então, antes de irem os canhões à guerra, são os diplomatas. Então, são figuras que muitas vezes a gente desconhece, assim, não tem mídia, não é? Mas Sim. Eles estão nos países e aí dentro da diplomacia você tem pessoas que são responsáveis em fazer tratados econômicos. Tratados políticos, tratar de refugiados, né? Então a diplomacia para mim, a diplomacia e esse diálogo entre os países é a encarnação do nosso avanço enquanto humanidade. Sim. Né? Então é fundamental a diplomacia. Diria que seria a ponta de esperança? Exatamente. Porque, de fato, quando você retira um diplomata, como aconteceu recentemente, salvo engano, o Brasil recentemente foi expulso um diplomata. Sim. Agora me falhou aqui. Acabou o diálogo? Acabou o diálogo ali. Então acabou, né? Quando você tira o diplomata, né, na verdade você não tira um diplomata, você tira todo um corpo técnico que quer fazer uma parceria com aquele país. Então isso afeta tudo. O comércio entre países e o comércio entre empresas entre países. Porque tem esse comércio entre nações, entre governos, mas tem, por exemplo, tem empresas aqui que fazem comércio com empresas lá fora. Mas quando não existe um tratado diplomático, isso acaba comprometendo tudo. Colocando tudo a perder. Tudo a perder. Gente, estamos chegando ao final aqui do Despluga. Tenho certeza que vocês estão aí em casa falando, já uma aula aqui que nós estamos tendo aqui com o Alisson Lopes. Mas antes disso, eu queria fazer mais uma pergunta aqui para você. Aí você pode responder e você pode dar suas considerações finais aí para os nossos ouvintes, os nossos Desplugers aqui. Voltando aqui, gente, se inscreva aí no canal, tá bom? Tem que ficar lembrando aí. Se inscreva no canal e eu tenho certeza que você vai estar contribuindo, só pelo simples fato de você curtir e se inscrever, você vai estar contribuindo para que o algoritmo aí
do YouTube possa levar essa mensagem, esse estudo, essa aula que estamos tendo aqui para outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Quais são as previsões para a geopolítica mundial nos próximos anos e como o Brasil pode se preparar para isso? Olha, na sua opinião, né, a respeito disso? Eu sou otimista em relação à participação do Brasil, porque nós somos um país continental com grande diversidade, inclusive no que se trata, como nós falamos, somos um grande exportador de alimentos para o mundo, não é? Então, nessa perspectiva, assim, eu vejo que o Brasil ele vai continuar. O Brasil tem uma tradição pacífica, não é? Então, de se relacionar com a China, com os Estados Unidos, seja com quem for. Então, isso facilita nosso trâmite, não é? Então, e agora, o que o Brasil precisa, na verdade, é que a gente desenvolva outras questões, como a tecnologia, a própria educação, não é? Mas eu sou otimista em relação ao Brasil, sempre fui, não é? Em relação ao povo brasileiro, em relação a gente ser uma potência. A gente foi chamado, acabou com a pandemia, com a recessão mundial, a gente não ouvia muito um país emergente, mas nós somos um país emergente e hoje o Brasil tem uma voz internacional. Sim. Então o que se fala aqui se repercute. Então a gente não... Temos um papel importante, eu acredito sim, na geopolítica. E enfim, eu sou otimista, né? O que precisamos é isso: investimento em inteligência, não inteligência artificial, né? Entrou aqui incidentalmente, mas também, né? Sim. Em tecnologia, mas nessa energia limpa. A gente tem um sol maravilhoso que queima aí nossas cabeças, a gente tem um potencial hidrológico gigante, sim, tem a energia eólica, então a gente tem tudo para fazer de sermos um exemplo mundial, não só no comércio, mas em proteção ambiental. E isso também fortalece o nosso comércio. Sim. Eu falei que era a última pergunta, mas eu preciso ver a opinião do professor, né, Alisson, aqui a respeito disso. Você acredita que o Brasil ele pode chegar a um país e ser reconhecido também como um país de primeiro mundo? Sim, acredito. Mas sabe o que determina um país? A qualidade de vida do seu povo. Sim. Hoje, o Brasil, salvo engano, ele está entre as 10 ou chegou à 8ª economia com maior produto interno bruto, né? Mas isso não nos faz potência. Sim. O que faz potência é o índice de desenvolvimento humano. É como o nosso povo vive. Sim. Então, a gente tem riquezas. Aí a gente entra naquela parte de exatas e das humanas ali, que são entrelaçadas. A gente já tem um potencial para acabar com a desigualdade social. Falta vontade política. A nossa classe política, que numa democracia representativa está ali, eles têm que criar condições para que a gente consiga diminuir a desigualdade social. Sim. E aí sim, quando a gente tiver diminuindo a desigualdade social, acabando com os bolsões de milhões de pessoas aí que vivem em insegurança alimentar, aí a gente consegue se tornar uma potência. Dá para sonhar. Dá para sonhar. Que não é uma potência bélica, mas uma potência de humanidade. Sim. Né? Então, assim, eu acredito sim. O Brasil já tem isso, né? A gente tem regiões do Brasil e cidades e locais, aqui em Brasília mesmo, pessoas que já vivem como se vivessem nos melhores lugares do mundo, né? Verdade. Mas o que a gente tem que de fato, a gente ajudar os mais vulneráveis e combater a fome e erradicar a desigualdade social. Aí é nisso, não é inventando bomba atômica, é criando política pública, condições de empreendedorismo, de trabalho, né? Empreendedorismo nos melhores dos sentidos, soluções criativas. Arte e cultura. Arte e cultura, exatamente. Legal. Fica aí essa aula aqui, né, do nosso querido Alisson Lopes. Muito obrigado, viu, Alisson? Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, sério mesmo. Foi uma aula mesmo aqui pra gente. E com certeza haverá outros convites aí. Tô dentro. Sou capoeira também, falo de capoeira, trago o pessoal da capoeira também. Que bacana. Olha aí, cultura, a arte, a cultura. Tá tudo interligado. É isso aí. Muito obrigado. E antes disso, dê um recado aí pra nossa galera.
Eu quero mandar um abraço para a escola pública, né? Eu sou estudante de escola pública e hoje eu brinco que eu nunca saí da escola, né? Porque hoje eu sou professor da escola pública, da educação básica, com muito orgulho. Hoje, durante o dia, eu estou trabalhando no setor oeste, né? Ali na 912 Sul. Um abraço para os estudantes de lá. À noite, eu estou trabalhando na Candangolândia, no Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek. Que era a mãe, o nome Júlia é uma homenagem à mãe de JK. Então, um abraço para os estudantes, um abraço para todo mundo da escola pública. E é como você falou, a educação é preciso dar asas, a gente precisa sonhar. Essa sociedade desigual, essa dureza do dia a dia, às vezes tira essa capacidade humana linda de sonhar. E mais do que isso, como falava Paulo Freire, a gente precisa ter sonhos possíveis, não é? E não é? Não é querer ficar rico, mas é viver com dignidade, não é? Sim. Não ter os seus direitos humanos violados, não é? Ter segurança. Então, é o que a gente almeja. E aí é assim, conectando com outra pergunta, é assim que a gente vai se tornar uma potência, quando o nosso povo estiver feliz. É isso aí. Muito obrigado. Ficamos aqui com mais esse episódio do Despluga Podcast. Até a próxima. Fui!